Olá a todos os colegas, advogados, estudantes de Direito. Meu nome é Igor Ramon Arruda, estou aqui com meu colega Igor Stefano. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um novo tipo penal que está incluído no Código Penal através da Lei 14.132, de 31 de março de 2021. Este tipo penal, ele traz para nós o crime de perseguição. O crime de perseguição que passará a ser previsto no artigo 147-A do Código Penal. É um novo crime incluído, somado a todos os outros que nós temos, nossos tantos mais de 1.700 crimes, agora passará a contar com mais um, que é a criminalização da perseguição ou do stalking ou do cyberstalking. Ainda a gente vai esmiuçar esse tema, esmiuçar esse crime, para que se compreenda até que ponto esse crime é atingido na sua prática, até que ponto nós podemos ter a noção, a dimensão de qual fato é atingível por esse crime, ou quais fatos poderão ser atingidos, as consequências de termos um crime dessa magnitude, a sua necessidade diante do cenário que estamos vivendo, haja vista que desde o ano passado, com o início da pandemia do coronavírus, muitas atividades elas estão sendo realizadas através da câmera de celular, da câmera do notebook, do meio mais digital, e é necessário que a sociedade, as leis, elas se atualizem também. Então essa criminalização da perseguição e um instituto específico em si, ela é necessária para que não haja uma lacuna legislativa em que, quando há determinado crime nesse sentido, não haja uma punição. Então é necessário que haja essa criminalização, mas que também seja uma criminalização, entre aspas, correta, que se dirige às pessoas exatamente que praticaram esses crimes. Então, eu e o Igor, nós vamos trazer para vocês aqui, primeiro, aspectos da lei. Eu vou ler para vocês a lei, explicar alguns pontos. Depois o Igor ele vai trazer novos aspectos a respeito dessa lei, algumas problemáticas que envolvem ela, porque embora seja necessária, embora haja uma necessidade de criminalizar essa conduta, é preciso a gente observar que às vezes o legislador ele se equivoca com algumas palavras que estão contidas na lei. A gente vai ainda falar disso, mas quando eu ler para vocês, é perceptível que esse tipo penal, ele é um tipo penal amplo ou aberto, podemos assim dizer, que ele pode eventualmente atingir condutas que não necessariamente sejam aquelas iniciais da criação do tipo. Então vejamos, a Lei 14.132 de 31 de março de 2021 acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal e passa a prever o crime de perseguição. Além do mais, esta lei ela revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Inicialmente, na Lei 14.132, o artigo 2º ele passa a prever que a inclusão do artigo 147-A no Código Penal, que vai ter a seguinte redação: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, será tipificado como crime os atos de perseguir alguém de forma reiterada, e daí frisa aqui, por qualquer meio. Então pode ser de forma física, pode ser de forma digital, por exemplo, através de e-mail, através de aplicativos, através de aqueles aplicativos de conversa, por exemplo, o WhatsApp. Então pode ser por esses meios, de forma que o agente ele ameace a pessoa de forma física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção
ou invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então é importante a gente observar esses elementos que constituem o tipo penal para que a gente tenha uma noção, uma dimensão de quais atos propriamente se encaixam nesse novo tipo penal. Então veja vocês que o legislador ele tentou criminalizar aquelas condutas do sujeito que ele persegue uma pessoa de forma tão forte, tão intensa, seja física ou psicológica, seja por qualquer meio, né, presença por meio digital ou presença física, mas que a pessoa ela se sinta invadida na sua privacidade e que isso impeça ela de tomar outros atos, fique com um grave receio de estar sendo perseguida por aquele sujeito. Então tentou criminalizar essas condutas, mas daí a gente pode perceber que de repente, por ser um tipo penal aberto, possa criminalizar outras questões. Então, continuando aqui no artigo 147A, este crime ele tem uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. É uma pena baixa, é um crime de menor potencial ofensivo, então a este crime cabe as regras da Lei 9.099, então tem alguns institutos que podem ser utilizados aqui para esse novo tipo penal. Então, veja que há necessidade da inclusão desse tipo, mas a sua pena ainda é um tanto quanto baixa, né? Inicial 6 meses, podendo chegar a 2 anos. Também nós temos aqui incluído o parágrafo 1º do artigo 147. A possibilidade da pena ser aumentada quando o crime ele é praticado por algumas hipóteses. Então, as hipóteses elas são trazidas também aqui no novo tipo penal. É o parágrafo 1º, inciso 1º, quando o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Então, a pena desse crime ela poderá ser aumentada até a metade se este crime do caput for praticado contra uma criança, contra uma adolescente ou contra o idoso. O inciso 2º também traz a hipótese do crime ser praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121 do Código Penal. Gente, aqui eu quero fazer uma observação com vocês, o seguinte: nem todo crime de perseguição será, evidentemente, um crime contra a mulher por razões do sexo feminino. É importante a gente frisar essa questão, porque, assim, existem crimes praticados contra as mulheres, que pode ser um crime comum, um crime do caput, mas também pode existir um crime praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. É importante a gente distinguir essa diferença, porque o sujeito ele responderá pelo caput, com a pena de 6 meses a 2 anos, e no outro ele terá sua pena aumentada até a metade. Então é importante a gente observar caso a caso para ver se necessariamente aquele crime praticado se encaixa aqui no inciso 2º, certo? O inciso 3º traz também um aumento de pena, que é quando o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aqui ele coloca o concurso de 2 ou mais pessoas e veja que ele coloca ou com emprego de arma. Então, se o sujeito, sozinho, praticar esse crime com emprego de arma, ele responde também por esse inciso 3º, mesmo que seja sozinho. Também tem a questão de praticar com 2 ou mais pessoas. O parágrafo 2º do 147, ele vai nos dizer o seguinte: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Significa o seguinte, gente, que nós podemos ter o crime de perseguição sendo praticado e se houver alguma lesão, alguma violência, também pode ser imputado àquele sujeito o crime de lesão corporal ou qualquer outro crime relacionado à violência. Um não anula o outro. Não é o fato do sujeito estar respondendo por este crime de perseguição que necessariamente anulará a aplicação de outro crime. Então veja que o parágrafo 2º ele nos traz uma redação que mostra que poderá ser aplicado inclusive outro crime se este o praticar. O parágrafo 3º traz uma informação importante. Ele vai dizer o seguinte, que esse crime somente se procede mediante representação. Significa o seguinte: nós temos a ação penal privada e a ação penal pública.
Em resumo, a ação penal privada é o sujeito titular, não é o Ministério Público titular da ação, e sim o sujeito ativo. De forma resumida, a ação penal pública, quem é o titular dessa ação é o Ministério Público. E ela poderá ser condicionada ou incondicionada. Incondicionada, basta uma comunicação que o Ministério Público ele seguirá com todos os procedimentos depois e ajuizará a ação. Na condicionada, exige-se uma vontade do sujeito de representar para que aquele sujeito que cometeu o crime seja punido. Então, de formas gerais, é a representação para que se aplique o delito àquela determinada pessoa. Então, exige nesse crime uma representação. É uma ação penal pública condicionada a essa representação. Aí nós temos também o artigo 3º da Lei 14.132, que ele vai nos dizer que essa lei, esse novo tipo penal, revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. O que era esse artigo 65? Era a perturbação da tranquilidade. É uma previsão que tinha uma pena de 15 dias a 2 meses, uma contravenção penal, e tinha previsão na Lei de Contravenções Penais, pouco aplicável diante da sua baixíssima pena e condições, mas esse novo tipo penal revoga esse artigo 65. Então veja vocês todas essas características do novo tipo penal e a sua necessidade de sua aplicação. Certo, Igor? Certo. Olá, pessoal. Agora eu vou falar algumas outras características do crime de perseguição do artigo 147-A do Código Penal, que foi recentemente incluído neste código. Eu vou explicar para vocês o que é o tipo penal aberto, quais as consequências desse tipo penal aberto e alguns erros do Poder Legislativo na hora da tipificação desse crime. Algumas palavras que foram utilizadas que dão um duplo sentido ou que deixam em aberto, como eu disse, e também alguns institutos da Lei de Juizados Especiais, que são algumas medidas despenalizadoras, que eu vou explicar também para vocês, que podem ser aplicadas a esse crime pelo fato dele ser um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime com pena máxima de até 2 anos. Esse crime que possui uma pena de 6 meses até 2 anos. Vamos começar então pela parte do tipo penal aberto. Para dar um panorama geral, para vocês conseguirem entender melhor sobre o que eu vou falar, vou explicar para vocês o que são os princípios. E nesse caso, um princípio penal, que é ligado ao direito penal. O principal princípio este que é o mandamento para todo o ordenamento jurídico, é uma regra geral que todo ordenamento jurídico tem que seguir, que é o princípio da legalidade. O que é esse princípio da legalidade? O princípio da legalidade prevê que não haverá nenhum crime sem que uma lei crie este crime. E também não haverá nenhuma pena aplicada se uma lei não prever uma pena. Certo? Então, por exemplo, a partir do momento que esse crime entrar em vigência, todo mundo que praticar essa conduta poderá ser punido. As pessoas que praticarem essa conduta do dia da vigência para trás não poderão, porque não havia nenhuma lei criando esse tipo, certo? Desse princípio da legalidade decorrem 4 outros princípios, e a gente vai falar de um deles, que é o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade é um princípio que proíbe que o tipo penal, ou seja, o crime, esteja na lei de forma aberta, que dificulte a interpretação das pessoas que compõem o processo, por exemplo, a defesa, a acusação e o julgador, né? Por exemplo, neste crime fala sobre perturbar a privacidade, violar a privacidade. Só que isso são palavras completamente abertas, que deixam livre para os atores do processo interpretarem do jeito que eles bem entenderem. Por exemplo, o que pode ser considerado violar a privacidade? É um termo completamente aberto
e que fica a bel prazer daquela pessoa que vai interpretar. Por exemplo, um exemplo que está sendo bastante utilizado, que a gente vai utilizar também, é o exemplo do telemarketing. O telemarketing, que são aquelas pessoas, é aquele serviço que diversas pessoas ficam ligando, o tempo todo liga 2, 3, 4, 10 vezes por dia oferecendo serviço e produtos. Esse telemarketing, até a criação desse tipo penal, era punido, não era um crime, sim, certo? Mas era um ilícito civil, que abria a possibilidade da vítima desse ilícito civil a pleitear em juízo indenização moral, certo? Por quê? Porque viola a privacidade daquela pessoa. Agora, com esse tipo penal, se nós formos fazer uma análise do tipo penal e uma análise do serviço de telemarketing e compararmos, a gente pode perceber que o telemarketing se enquadra perfeitamente a esse tipo penal. E aí a gente tem um novo problema. Qual que é esse problema? Vai ser criminalizado o telemarketing? Não pode mais ligar para as pessoas para oferecer serviços, para oferecer produtos? Por quê? Porque essas pessoas ligam reiteradamente, ou seja, dia após dia, diversas vezes por dia, oferecendo serviço. E isso fere a privacidade daquela pessoa e agora poderia ser criminalizado? Será que era essa a intenção do Poder Legislativo ao criar esse novo tipo penal, de criminalizar até mesmo o serviço de telemarketing? E isso está completamente ligado ao crime ser aberto, a falta da taxatividade desse crime, certo? Por quê? Porque a gente não consegue entender exatamente o que o legislador quis e diversas condutas que provavelmente não era a intenção do legislador criminalizar, podem ser criminalizadas agora. Uma outra parte do tipo penal, que é completamente aberta, que fica difícil da gente interpretar, a gente saber exatamente o que o legislador quis dizer quando criou esse tipo, é a parte habitual, reiteradamente, habitualmente, que tem no tipo penal. Esse reiteradamente remete a gente ao crime habitual. O que é o crime habitual? Um exemplo claro desse crime habitual é o exercício irregular de função e profissão. Por exemplo, aquela pessoa que se passa por um médico, ela realiza cirurgias, ela atende pessoas no consultório e ela nem é médica. O próprio caso do advogado, né, que exige a carteira da OAB, e muitas pessoas, por meio de uma fraude, agem como se fossem advogados, atendem pessoas, entram com processo e sequer advogados elas são. Certo? Isso é um crime, só que para esse crime ser habitual, esse crime ser praticado, exige uma habitualidade. Se uma pessoa, por exemplo, atende uma outra pessoa num consultório médico uma única vez, isso não configura o exercício regular de função e profissão. Não configura. Por quê? Porque exige uma habitualidade, que essa pessoa, reiteradamente, por diversas vezes, pratique essa mesma conduta. Nesse tipo penal, o crime de perseguição exige essa mesma reiteração, essa mesma habitualidade. E aí a gente encontra um novo problema nesse crime. O que o legislador quis dizer com essa reiterada, com esse termo reiterado, com essa habitualidade? Será que se a pessoa que persegue essa pessoa uma única vez não comete esse crime? Ela precisa reiteradamente, diversas vezes. Só que o que ele quis dizer com diversas vezes? Isso deixa o tipo penal novamente aberto. A gente não consegue entender se essa perseguição tem que ser diária, se essa perseguição tem que ser a cada 2 dias, 5 dias, 1 semana. A gente não consegue entender isso. Isso deixa completamente aberto o tipo e abre espaço para o juiz decidir aquilo que ele quer entender como reiteradamente. Essa abertura do tipo penal, por ferir um princípio, o princípio da taxatividade, que é decorrente do princípio da legalidade, pode tornar o crime inconstitucional, certo? Por tornar o crime inconstitucional, ele não surte mais efeitos, ele não pode mais ser aplicado. Isso demandaria outras ações no Poder Judiciário,
Mas esse crime poderia ser considerado um crime inconstitucional, dependendo aí do debate que venha a ter no decorrer da aplicação desse crime. Exatamente pelo fato do crime ser muito aberto, a gente não conseguir entender exatamente quais são as condutas que o legislador quis criminalizar. Se essas condutas podem ser, se for praticada 2 vezes já é o suficiente para cumprir aquela parte do reiterado. Se o serviço de telemarketing foi o foco também do Poder Legislativo na hora de criminalizar, a gente não consegue entender essa parte, fica muito aberto e dificulta o entendimento de todos, o que pode levar a decisões muito desiguais na hora da sua aplicação. Por exemplo, um determinado juiz pode entender que aquele termo reiterado, por exemplo, está configurado quando a pessoa pratica o fato por 2 vezes. Já seria o suficiente. Outro juiz pode entender que para configurar esse mesmo crime, a pessoa tem que praticar 5 vezes. Tem que praticar num período maior do que de 1 em 1 semana. E o outro juiz entende que se praticar 2 vezes no mesmo dia já é o suficiente. Aí temos um outro problema, que leva a julgamentos completamente diferentes, por juízes diferentes, exatamente pelo fato da falta da aplicação do princípio da taxatividade, pelo crime ser muito aberto. Agora, passando desses problemas do crime, a gente vai falar sobre o crime ter a pena de até 2 anos. O crime ter uma pena de até 2 anos significa que ele pode ser regido pela Lei dos Juizados Especiais, que é uma lei de 1995 que estipula normas de julgamento para crimes de pena de até 2 anos, que é o caso desse crime. Estes crimes, que têm pena de até 2 anos, pode ser aplicado a pessoa que cometeu esse crime, que supostamente cometeu esse crime, a transação penal. O que é a transação penal? A transação penal é um acordo entre o Ministério Público, titular da ação, e o suposto autor dessa prática penal, em que antes mesmo de ter um processo, enquanto está ainda investigando o crime, o Ministério Público e o autor do crime entram num acordo para aplicar uma pena restritiva de direitos, ou algo análogo a uma pena restritiva de direitos. O que seria essa pena restritiva de direitos? O pagamento de uma multa, o pagamento de um valor a uma entidade carente, a prestação de serviços à comunidade. Isso mesmo antes de todo o processo. Nem vai ter processo, é um acordo feito entre o titular da ação, o Ministério Público, e o suposto autor desse crime. Se o autor desse crime, o suposto autor desse crime, cumprir todas as condições que vão ser estipuladas, por exemplo, pagar 3 cestas básicas para uma entidade carente. Se ele cumprir essas condições, fica extinta a punibilidade dele. O que isso significa? Que ele cumpriu tudo que ele precisava cumprir e que ele não pode ser novamente cobrado pela justiça, digamos assim, por esse mesmo fato. Então, aquilo que ele devia por ter praticado esse crime já foi cumprido e ele está livre, digamos assim, certo? Então, por ser um crime de pena de até 2 anos, pode ser aplicado esse instituto a quem supostamente praticou esse crime. E quais são os requisitos para isso? A pessoa não pode ser reincidente em crime e que seja aplicada uma pena privativa de liberdade. O que isso significa? Que essa pessoa que cometeu um crime de stalking, crime de perseguição, não pode ter anteriormente sido condenado à prisão por qualquer outro crime. Não pode também ter recebido esse benefício nos últimos 5 anos, o benefício da transação penal. E também as condições de vida social dele, os antecedentes, como ele se comporta na sociedade. Essa medida tem que ser o suficiente para essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem diversos antecedentes, que já cometeu diversos crimes, mesmo que muito tempo atrás, o juiz pode entender que as condições dessa pessoa, a personalidade dela não condiz com essa transação penal, que seria uma medida que evita um processo e aplica uma pena restritiva de direitos. Então, quem pratica esse crime pode ter direito a essa transação penal.
Então, vamos recapitular aqui o que eu disse, que esse crime, por ser um crime muito aberto, pode ser considerado inconstitucional, declarado inconstitucional, por a gente não saber exatamente o que o Poder Legislativo quis criminalizar com essa conduta, porque existem diversos termos nesse tipo penal que dificultam o nosso entendimento. Por exemplo, o termo reiteradamente, que a gente não consegue entender, a gente não consegue saber exatamente o que o Poder Legislativo quis criminalizar, qual é a quantidade de atos necessários para a prática desse crime, e também a parte da transação penal, que é um instituto dos juizados especiais que evita um processo criminal e a pessoa cumpre uma medida análoga, parecida com uma pena restritiva de direitos, como por exemplo o pagamento de cestas básicas para uma entidade carente, por exemplo também a prestação de serviços à comunidade, não é isso, Igor? Certo. A gente começa a observar então, né, que embora haja necessidade da criação desse tipo penal, e diante do momento que estamos vivendo, ele tem alguns problemas peculiares. Não é a necessidade que torna evidentemente o crime todo correto na sua ampliação. E a prática ela pode evidenciar até outra coisa da ideia inicial. Conforme o Igor falou, pode ser a ideia do legislador de criminalizar a conduta especificamente de perseguição, seja física, seja por meio digital, mas pode desencadear também, ao mesmo tempo, uma punição, uma criminalização de um trabalho de telemarketing, que se vê, por exemplo, assim, obrigado a bater diversas metas até inimagináveis, e daí acaba perturbando, invadindo a esfera de privacidade das outras pessoas. Então, a gente tem que observar nesse tipo penal esse fato curioso, que assim, embora seja necessário para que não haja uma lacuna no sistema penal, essa necessidade não torna ele todo no seu contexto correto. A gente deve ainda observar algumas decisões dos magistrados para tentar pacificar pelo menos o entendimento dessa forma reiterada, quantas práticas evidenciariam esse crime. E também essa questão da perturbação e do invadir, a gente também espera algumas decisões, vamos ver conforme os tribunais irão agir, para que se limite essa questão, evidentemente, e explicar o que seria essa questão da perturbar e invadir, o que necessariamente seria esses atos, para que aí sim a gente possa ter um rumo e falar, olha, essa conduta ela pode ser criminalizada. Esse tipo de conduta é outra esfera, talvez a esfera civil, não a esfera penal. Então a gente tem que observar certinho para que no final não acabe sendo algo simbólico, algo que tinha a ideia de criminalizar certas condutas, criou-se o instituto, mas no final foi apenas algo simbólico e criminalizou condutas totalmente diversas, totalmente fora das questões iniciais que tinha se proposto. Exatamente. Essa era a nossa ideia para passar para vocês, um contexto explicando as partes próprias do novo tipo penal, os exemplos de determinadas condutas que são criminalizadas ou que podem evidentemente ser criminalizadas, as problemáticas envolvendo esse crime e, de fato, o que nós podemos esperar é aquilo que o judiciário vai nos trazer. A gente espera que as decisões tomem uma certa sincronia de explicar o que seria essa forma reiterada, essa perturbação, essa invasão, para que a gente tenha certamente exemplos concretos da prática desse crime e não exemplos totalmente diversos que podem ser criminalizados. Então esse vídeo, esse conteúdo de hoje tem a ideia para passar para vocês, explicar certinho, ponto a ponto dessa nova lei, dessa nova tipificação, e ficamos à disposição para mais um vídeo. Certo, pessoal? Até a próxima. Obrigado, até a próxima.